com a santa paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje trago para vocês um debate onde estarei aqui falando, conversando com um jovem, que esse jovem cruzou enquanto estava sendo entrevistado. Apareceram algumas pessoas, alguns jovens da Frelimo e da Renamo para interferirem na sua reportagem com a televisão. Vou apresentar um caso interessante, ele está aqui, então não saia daí, compartilhe, deixe o seu like, siga o canal para que você possa ver os outros conteúdos que a gente tem feito. Como é que está? Saudações, boa tarde. Cá estou bem. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, Deus Supremo, o único, omnipotente, omnipoderoso, que me torna eu ser humano e vivo. Não sei como é que está a Maíva. Eu estou bem, graças a Deus. Estamos todos bem. E chamei-te aqui, na verdade, porque vi um vídeo seu bastante interessante e eu gostaria que comentasses a respeito. Mas antes de tudo, vamos pôr o vídeo, depois o irmão vai dizer como é que foi e por aí vai. Vai dizer como é que aconteceu aquilo, porque nós deste lado não entendemos nada. Então vai explicar na primeira pessoa o que terá acontecido. Então fiquem com o vídeo. Cidade Maputo, oie! Venâncio Mondlane é o único. Cidade Maputo, oie! Chapo! Daniel Francisco Chapo, oie! É o único candidato. Daniel Francisco Mondlane Chapo, é o único oie! candidato. Daniel Lúcido Francisco jovem. Chapo, oie! O Venâncio Mondlane é o único Número candidato 2! que Número promete a 2! mudança. O Venâncio Mondlane é o único candidato. Você não está lúcido. O Chapo é o candidato certo. Venâncio Mondlane é o único candidato lúcido. E número Frelimo, 3, oie! candidato lúcido. A vitória é o número 2. O Chapo é o candidato certo. Certo. É a nossa Há 9 anos de sofrimento acabou. Venâncio Mondlane, o engenheiro Venâncio Mondlane, o engenheiro Venâncio Mondlane, o engenheiro Venâncio Mondlane é o único candidato, é o único candidato que traz a dignidade de Moçambique. Opa, irmão, o irmão estava bem forte. Vi aqui o irmão bem forte mesmo, com uma grande esperança. Gostaria de ouvi-lo. É exatamente isso. É o que nos faz protagonistas juvenis. O protagonismo juvenil é uma ação na qual nós fazemos de modo a comover a sociedade ou de modo a abranger a sociedade sem voz. Neste caso, estava numa entrevista com uma televisão TTV,
neste caso a televisão, queria saber sobre as expectativas da campanha, em que enquadramento o jovem moçambicano está perante a campanha. E eu falava do protagonismo juvenil, sobre as expectativas que o jovem tem e o candidato na qual o jovem prefere obter, neste caso, ou apoia. Neste caso, contudo, a época de campanha é uma época festiva para os políticos, é uma época em que há muita agitação. No mesmo lugar lá tinha a sociedade da área da Frelimo. Neste caso, a sociedade civil da área da Frelimo veio, juntou-se de uma forma baralhada, de modo a desfocar o meu pensamento naquela entrevista. O porém, sempre a verdade é que sai a ganhar, a verdade é que torna justa, a verdade é que torna a justiça social para o bem. Neste caso, a minha tese teve uma abrangência maior e que, para além de tudo, teve uma linha muito retilínea. Mas o irmão lembra-se daquela expressão, uma expressão muito forte, porque aquilo ali já não era bem festa, aquilo. Parece que nós já estamos numa situação diferente, porque o irmão, conforme contou a mim, estava sendo entrevistado quando estavam a colar os cartazes e tudo mais, e estava sendo entrevistado como uma pessoa qualquer, e o irmão, portanto, foi entrevistado, claro, é um cidadão moçambicano, tem o seu direito de ser entrevistado. Então o irmão estava a ser entrevistado e observamos uma intolerância política, porque logo a seguir vieram a correr pessoas aí da Frelimo a falarem de Chapo e por aí vai. O que tem a dizer acerca disso? O que eu tenho a dizer é que alguns jovens são usados e não sabem exatamente o que é campanha política. A campanha política é um momento de festa onde nós expressamos o peixe do nosso candidato, é onde nós vendemos o peixe do nosso candidato e não atrapalhamos a quem estiver lá a expressar o peixe do seu candidato neste caso. Neste caso eu trazia a verdade, uma verdade bem lúcida, na qual o Venâncio Mondlane era o único candidato que promove a paz, o único candidato que traz a nova forma de governação a Moçambique, o único candidato que nos traz um manifesto eleitoral lúcido e coeso para a sociedade, o único candidato que nos traz uma forma que deixa a desejar para qualquer jovem e abrange qualquer jovem, até todo moçambicano que esteja, que não seja jovem. Neste caso, todas as áreas sentem-se comovidos pelo Venâncio Mondlane e sentem-se comovidos pela coragem que o Venâncio Mondlane tem de poder querer liderar este país. Neste caso, alguns sentem-se um pouco amedrontados ou um pouco confusos quando ouvem alguém de boas ideias a trazer uma certa ou uma determinada mudança para o país. Então quer dizer que sentiu uma insegurança por parte dos manifestantes, por parte dos apoiantes de Chapo? Senti aquilo, obviamente, foi uma insegurança por eles, porque, na verdade, não traziam para com eles, as questões não vinham para com eles. Tudo devia se esperar o seu tempo para poder ser respondido. Neste caso, eles intrometeram-se numa entrevista na qual não lhes pertencia, na qual não fazia parte do seu candidato. Tudo era só esperarem para que chegasse o tempo. Apenas ajudaram porque fizeram uma salada na qual o povo aceitou que
O Venâncio Mondlane é o único candidato lúcido, o único candidato que nos traz o protagonismo social, o único que nos traz o benefício para qualquer que seja moçambicano. Mas eu tenho aqui uma surpresa que, como sabe, como teóloga, serva do Deus vivo, eu trabalho com a Bíblia Sagrada. Então vamos ver perante a Bíblia, porque eu gostaria de analisar aqui algo juntamente com os telespectadores. Vou deixar que os telespectadores nos ajudem a analisar estes versículos, o que eles dizem, porque a fonte da nossa vida é a palavra de Deus. Nós não temos outra fonte. Nós não temos. Quando a gente, portanto, tira a carta de condução, temos o manual. E de vez em quando, mesmo depois de tirarmos a carta de condução, nós vamos lá ver se apanhamos o polícia, se realmente o polícia tem razão ou não. Onde é que a gente vai ver e tirar certeza se é real ou não? É através do manual da escola de carta de condução. Neste caso, para o crente, nós usamos a Bíblia. Então vamos ver o que a Bíblia nos diz, né? Então nós vemos aqui, diz que o homem de coração perverso não prospera e o de língua enganosa cai na desgraça. Meu irmão, o irmão falou ali coisas muito fortes. O irmão disse que com Venâncio Mondlane acabou miséria, acabou problemas, o povo moçambicano vai estar numa outra dimensão. Então, a palavra de Deus aqui está-nos a falar da língua enganosa. Depois apareceram lá os adeptos de Chapo e também falaram. Então, aqui nós estamos diante, portanto, da Frelimo e de um novo, praticamente podemos dizer que é um novo partido, porque é um partido que nunca dirigiu, Podemos nunca dirigiu, CAD nunca dirigiu, Venâncio Mondlane também nunca dirigiram o país. E vai ser pela primeira vez, se Deus assim permitir, que eles dirijam o país. E o irmão tem a convicção que com Venâncio Mondlane o povo vai avante. É exatamente isso, teóloga Iva. O que fala nas ações políticas é um manifesto. O manifesto é que traz a sua virtude política. A não ser isso, nós estaríamos a apoiar o Lutério Simango, estaríamos a apoiar o Sufo Momadi, estaríamos a apoiar qualquer que seja outro candidato. Mas nós vimos uma lucidez diante do manifesto político, do manifesto de governação do engenheiro Venâncio Mondlane, onde no manifesto ele é incumbido pelo povo. Ele é o digno patrão do povo, a não ser o patrão enganoso na qual está a nos governar há 10 anos e desgovernar e extravagar o nosso país. Então, o manifesto é a única chave que dita a quem eu posso votar e como eu posso votar. Então, se o político nos traz um manifesto não de acordo com a inclusão social, este indivíduo automaticamente está praticamente baralhado para a não governar o país. Eu não digo que o candidato do partido Frelimo não seja um candidato de altas conquistas, mas porém, o manifesto dele, o que diz? É exatamente isso. Porém, a sua integridade social, o que diz? O movimento na qual ele está, o que diz? Então, eu lembro-me que o irmão Walter apresentou ali, porque chegou ali o outro que disse que a Frelimo com Chapo vai estar tudo bem. E depois o irmão Walter diz que foram 49 anos de governação e nada aconteceu. Em Moçambique,
as coisas, não sei, como se tivesse a dizer que eles já tiveram a sua oportunidade e nada fizeram. Não provaram. É exatamente Então, isso. o que é que tem a dizer com isso? Será que com Chapo as coisas não podem ser um bocadinho diferentes? Mudar alguma coisinha? O que é que o povo pode esperar de Chapo, na sua opinião? Na minha opinião, o porquê do povo não pode ter uma alternância partidária. Eu não vou responder exatamente como me fez a questão, mas se eu vou a um contentor, por 2, 3 dias este contentor me dá peixe podre, eu devo procurar um outro contentor para com vista a me dar um produto de solução para minha família, a não ser que eu queira matar minha família toda para eu ficar com nada. Mas, irmão, a Frelimo governou 49 anos e é um partido que tem muita experiência. Então, eles até dizem que a Frelimo é que fez, a Frelimo é que faz. Acredita mesmo que não há chance para o seu voto para Chapo? Experiência de uma nação é ter a nação sem desnutrição crônica, com uma saúde estável, com formação médica, medicamentosa em ação, com estradas que ligam de Moçambique a outros países, que tenha educação coesa e uma educação de rendimento, que tenha agricultura saudável, que tenha tudo que diz respeito ao Estado, até a própria justiça em desenvolvimento. O que a Frelimo fez em 49 anos? A Frelimo apenas só regrediu o que os portugueses deixaram quando estava bom. Então, nós somos a maior decepção da África. Nós, moçambicanos, somos a decepção de uma África que poderia prosperar, porque nós, em 49 anos, deixamos com que um e o único movimento dirigisse ou gerisse esse povo. Dirigir, é ter uma direção. Esses indivíduos não nos dirigiram, esses indivíduos destruíram-nos. Porque nem sequer uma estrada nacional que liga de Moçambique, do Rovuma a Maputo, nós não temos. Nem sequer uma linha férrea nós não temos. As indústrias que nós tínhamos, que os nossos pais, os nossos avós lá trabalhavam, já não temos nenhuma indústria. Nós tínhamos leite, nós tínhamos os sumos, nós tínhamos até a roupa, nós tínhamos até os sapatos, nós tínhamos até os pneus, tudo produzido em Moçambique. Onde é que foi? 49 anos seria o tempo em que nós iríamos balançar para podermos chegar aos 50 anos. Devíamos fazer um balanço de boa governação, mas tudo o que nós temos de fruto da Frelimo é o balanço da desgovernação, o balanço da destruição de um país em que os portugueses deixaram-nos. Um país em que o Samora Machel pensava que poderia ser um país. Um país em que o Eduardo Mondlane, ele pensava como um arquiteto nacional para poder dar-nos valores como moçambicanos. Agora, nenhum moçambicano quer ser o próprio moçambicano. Qualquer moçambicano que sai para fora do país quer, de toda forma, mudar a sua nacionalidade, porque quem nos governa há 50 anos está a destruir, está a monopolizar o Estado, está a fazer com que tudo que nós conquistamos por muito e muito tempo seja sem valor. Então, eu não vou em nenhum momento dar a credibilidade a um movimento que venha destruir o meu futuro, o futuro dos meus filhos próximos, o futuro dos meus netos, o futuro de um país em que eu iria me orgulhar. Mas, irmão, se nós formos a ver, a Frelimo realmente fez muita coisa. Vamos lá ver aqui. Nós temos Jacaora Bassa, nós temos minas de ouro, carvão, minerais, diamantes, pedras preciosas. Temos uma vasta gama de produtos, até animais, elefantes que
de tantos que são até costumam chatear lá em Macingiri, a população. Então nós temos muita riqueza que a Frelimo conseguiu aqui. Então mesmo assim, está a dizer que não vai votar na Frelimo. Tudo que nós temos em Moçambique, tudo que a teóloga Iva nos traz, é fruto da divindade, é fruto de Deus, é fruto de uma África abençoada. Se nós temos a Cahora Bassa é fruto de Deus, é fruto dos rios que nós temos de riqueza, é fruto de tudo que nós temos de natural em Moçambique. Mas irmão, agora estamos a beneficiar a Cahora Bassa. A Cahora Bassa está a beneficiar a nós? O povo moçambicano Eu estou a morar em Maracuene, numa zona nova. Em Maracuene não existe energia. Maracuene é uma zona que está mais ou menos há 30 anos já em existência populacional. Não falar muito, temos mais de 3 hidroelétricas em Moçambique. O povo moçambicano não tem energia. O povo moçambicano, se tem energia, é uma energia muito cara. O povo moçambicano, se tem água, que é algo natural, é algo bem raro e difícil deles poderem obter. Então, a Frelimo não deu nenhum benefício a não ser monopolizar as riquezas que Deus trouxe-nos a Moçambique. Mas eu já ouvi dizer que na África do Sul a energia é mais barata do que Moçambique. Nós conseguimos dar energia a Moçambique. Parece que agora a Malawi também, né? É exatamente o que acontece. Os nossos governantes não são empáticos. Os nossos governantes não são patriotas. Os nossos governantes, eles pensam tudo em negócio. Eles preferem dar ao trem que não seja nacional em troca de dinheiro para encher os seus próprios bolsos, para enriquecerem a eles próprios, para poderem ter os carros de alta gama, ao invés de ter uma educação coesa, ao invés de ter um povo criativo, de ter um povo inteligente, de ter um povo íntegro, de ter um povo que tenha noção das coisas. Então, o que acontece é que a Frelimo, a única coisa que soube fazer nesses 49 anos da independência nesse país é vender os nossos recursos. Venderam-nos a energia, venderam-nos os ouros, os diamantes, até os próprios animais eles venderam-nos. Então, o povo moçambicano, é desta vez que o povo deve estar lúcido. É desta vez que o povo deve parar de monopolizar. Deve parar de dar este país a algumas pessoas, a um punhado de gente. Esse punhado que pertence a Frelimo. O povo deve dizer basta. Mas, irmão, como é que o povo vai dizer basta? O irmão já desceu lá embaixo, já viu como é que Moçambique está bonito, de vermelho. Nas estradas, em cada poste, nós vemos uma bandeira de luxo. Aquilo vê-se que foi um investimento de qualidade mesmo. Temos cartazes nas estradas de qualidade grandes, que até esses cartazes de VM, que estamos aqui a apoiar, são cartazes pequenininhos e a qualidade não é a mesma com aqueles cartazes do coisa que até parece plástico aquilo, né? Nem se estraga de qualquer maneira aqueles cartazes ali, são cartazes de qualidade mesmo. O irmão já viu como é que está cheio a cidade. Então, o que é que tem a dizer para essas irmãs que cruzaram consigo, esses irmãos que cruzaram consigo da Frelimo, por exemplo, não vou estar aqui a falar da Renamo, porque quem realmente tem material de luxo para a campanha nacional é a Frelimo. A Frelimo tem um material chamariz, um material, podemos dizer, irresistível. O irmão mesmo assim vai resistir àqueles cartazes todos e aquelas bandeiras que estão lá bonitas em troca desses cartazes de uma qualidade inferior. Não há bandeiras bonitas por aí. O que acontece? A Frelimo usa dos nossos impostos, usa dos nossos recursos como moçambicanos,
não falando do apoio que a CNE deu aos partidos políticos, é que esse apoio nem chegou para os tais partidos políticos até então. Os partidos políticos estão a gatinhar a sua sorte. A Frelimo usa dos impostos dos moçambicanos, dos impostos daquela mãe que está no mercado, dos impostos daquele pai que diariamente luta para poder pagar o seu filho à escola, para poder fazer a campanha. Neste caso, a Frelimo tem o Ministério da Justiça, a Frelimo tem o Conselho Constitucional, a Frelimo tem quase todos os ministérios a canalizarem dinheiro para a campanha da Frelimo e para poderem desviar os votos que dizem a correspondência à oposição. Neste caso... Mas, irmão, eles são o primeiro partido, foram eles que tiraram o colonialismo daqui. Eles não têm direito, porque até aviões eles usam, né? Eles não têm direito de usar esses aviões, esses carros que usam portanto, TPMs e por aí vai quando lhes apetece. Aquilo ali não é deles, afinal. Então, é importante que o nosso povo tenha um pouco de conhecimento. Tem uma frase bíblica que diz: meu povo perece por falta de conhecimento ou por falta de sabedoria. A Frelimo, como a Frelimo não seria nada sem o povo. Se houve movimento de libertação, é porque o povo estava inserido lá. Quando o povo percebeu que este movimento de libertação era um movimento composto por algumas pessoas que estavam a monopolizar, o povo precisou de partidarismo. Neste caso, precisou que Moçambique seja um país democrático, onde esse país devia obter mais partidos, em que o povo deveria ter escolha partidária. Neste caso, o partido e o Estado é uma coisa muito diferente. Nós, o povo, temos que ter o conhecimento de que a Frelimo não libertou este Moçambique. Quem liberta esse Moçambique é o povo. O povo é que é dono desse Moçambique. O povo é que é dono desses movimentos de transportes e mais. Só que quando o povo é mal dirigido, o povo é inocentemente usado os recursos do povo para poderem fazer assuntos partidários ou assuntos particulares. Mas, irmão, esses jovens que estavam ali, aquelas senhoras, até tinham senhoras. Será que é uma pergunta que eu me fiz? Desculpa, meu irmão. Eu me fiz essa pergunta porque do jeito que estavam bem trajados, tinham uma roupa, eles têm uma roupa de qualidade mesmo. Tá vendo aquelas pessoas que moram lá na Sumachilde? Aquelas pessoas de casas rede de chão, primeiro andar, com água quente, com ares condicionados em todo lado, com guardas e aquelas condições mesmo que a qualquer momento se quer aí uma nota de 1000 meticais parece estar a levar 10 meticais. Então, a aparência daquelas pessoas quando andam na rua aparentam ser esse tipo de pessoas. Será que aquelas pessoas, é uma dúvida que eu tenho, irmão, será que realmente é o povo ou são os filhos e familiares dos beneficiados neste país? É óbvio, são familiares e são filhos dos dirigentes. Neste caso, o que acontece é que este país está a ser dirigido por um elenco familiar, por elencos familiares nesse caso, elencos dos que dizem que são libertadores. Neste caso, por isso que eu digo a nós jovens, que nós jovens devemos criar os nossos movimentos de libertação, onde nós devemos libertar esse país. Esse país precisa de uma paz,
Esse país precisa de uma libertação, da segunda libertação, porque se nós não fizermos isso por esse país, não faremos isso pelos nossos filhos. Nós iremos chorar quando nós vermos os nossos filhos marginalizados, nossos filhos sem oportunidades. Maior parte de nós, os pais nesse momento, os jovens que estão a tornar-se jovens neste momento, saem de Moçambique para a Europa de modo a fazerem trabalhos muito precários, trabalhos em que poderiam enriquecer, tornariam-se mão de obra em Moçambique, tornariam-se recurso humano em Moçambique. Então, nós devemos parar com brincadeiras da Frelimo. A Frelimo não pode mais tornar-se dono desse país. A Frelimo deve perceber que este país é de moçambicanos e os moçambicanos estão vivos e lutam por Moçambique. Irmão, eu quero pôr aqui um vídeo. Gostaria que o irmão comentasse acerca desse vídeo, porque realmente é um vídeo que chama muita atenção. É um vídeo que chama muita atenção. Veja só, porque este vídeo eu quero pôr porque é um vídeo que acaba sendo parecido com o vídeo que o irmão fez lá, o testemunho que deu a convidar as pessoas a votarem em Venâncio Mondlane. Então, eu vou pôr aqui o vídeo para os irmãos ouvirem e o irmão também assistir, caso já tenha visto, vai se recordar do que se fala lá, para poder dizer alguma coisa sobre ele. O jovem não pode, pai. Você da Frelimo não pode. Nós sofremos via, nós somos transporte dos filhos daqui. Eles estão lá vivendo numa boa. E dói, pai. Dói. E não. O jovem não pode. Você da Frelimo? Nada. Não puder. Então, o que o irmão tem a dizer acerca deste vídeo, que é bastante interessante? Então, uma coisa eu já tinha falado sobre a intolerância política. Nós somos livres de fazermos as nossas escolhas politicamente, porém, nós temos que fazer as escolhas na lucidez. Nós temos que fazer as escolhas convictos do que nós estamos a fazer do dia de hoje, para que amanhã nós não nos arrependamos. Por quê? Porque apoiar a Frelimo pode até ser algo em que eu fui incumbido por conta de algum punhado de valores que eu tenha recebido hoje, ou algum benefício que o meu pai esteja a exercer, o meu pai seja o membro da Assembleia Municipal ou qualquer que seja a coisa, que hoje ele recebe e consegue colocar o pão em casa. Mas o porém é que tu deves lembrar que tu és jovem e farás filho, ou tens filhos e tens família, e que os seus filhos não são para hoje, são o futuro de amanhã. É um recurso humano para Moçambique. Neste caso, a Frelimo está a governar esse país, está a governar mal esse país. A Frelimo está a sabotar a educação, a Frelimo está a sabotar a agricultura, a Frelimo está a sabotar os minéricos, a Frelimo está a sabotar tudo quanto dita o nosso amanhã. Então, tu deves primeiro pensar para a recuperação do meu valor humano. O que é que eu tenho que fazer? A quem eu tenho que me juntar? Eu como jovem, qual será o meu amanhã? Como será o meu amanhã? E como serei eu como o futuro deste país? Então, tu não deves apoiar movimentos políticos por emoção. Tu deves dizer basta a comportamentos de riscos, que a Frelimo nos submete. Neste caso, eu não sou intolerante político, eu digo, siga a sua agenda política ou siga o seu movimento político, mas o porém tens que ter a mão na consciência, deves saber, afinal de contas, o que é que esse indivíduo fará por ti, o que é que esse indivíduo está a fazer há muito que está a governar-te. Certo.
como diz aqui, o homem de coração perverso não prospera. E o de língua enganosa cai na desgraça. O irmão acha que a Frelimo está a usar de língua enganosa ou realmente vai fazer alguma coisa pelo país? Sem sombra de dúvidas, como os que estão em namoro dizem, se hoje não faz, será que farás amanhã? Esta é uma pergunta em que nós devemos perceber. Aquele é um movimento, é uma máquina partidária, onde não decide apenas um. Há quem vem com uma veia enganosa há muito tempo. Tivemos primeiro o Joaquim Chissano, tivemos o Armando Guebuza, temos agora o patrão do povo, que não, o empregado do povo, que não vive como o empregado, mas sim vive como o patrão do povo. Então, é uma agenda de destruição do país, essa agenda em que eles não são patriotas. Então, nós temos que ter a mão na consciência. Será que eles poderão fazer alguma coisa por mim amanhã? É uma agenda em que não é ele ser alto que vai fazer o diferente que o baixinho não fez. Tudo é farinha do mesmo saco. Eu acredito nisso. Por quê? Porque a agenda não foi feita por eles. A agenda é um plano dezenal, é um plano quinquenal que foi agendado por outros que estavam lá quando viram o outro a destruir. Então, não venham a culpar que o culpado é fulano de Y, enquanto lá já tinham pessoas que já dirigiam aquele partido. Então quer dizer que aquilo que este versículo diz, Provérbios 17:20, está-se a cumprir. Porque aqui está a falar da língua, mostrando o quanto nós temos que termos uma única palavra e cumprirmos com a nossa palavra. Portanto, a Frelimo uma vez prometeu boas coisas, não conseguiu cumprir, e aqui diz assim, o homem de coração perverso não prospera. Então, ele com o coração perverso, no sentido de agir, portanto, de má fé. Quando eu falo de má fé, de forma enganosa, porque promete algo e não cumpre, só para ganhar aquilo que na verdade quer. E depois vemos aqui também, e o de língua enganosa cai na desgraça. Acha que este versículo encaixa nos dias de hoje para Frelimo quando diz que o de língua enganosa cai na desgraça? Acha que a Frelimo nos dias de hoje caiu na desgraça? Como é que analisa isto? A Frelimo até então pode ainda não ter caído na desgraça, mas a Frelimo vai colher a desgraça a partir das nossas próprias decisões, a partir do dia 9, o dia de votação. Neste caso, a Frelimo vai cair na desgraça. A desgraça está a começar neste momento. Ele está a cair na desgraça. Mas quem irá perpetuar a desgraça somos nós que sentimos na pele exatamente o sofrimento de 49 anos. Então, eu gostaria de saber uma coisa aqui, irmão. A Bíblia diz que e o de língua enganosa cai na desgraça. Acha que o povo moçambicano, porque o povo moçambicano, até onde sei, no tempo de Samora, amava Samora como o povo hoje ama Venâncio Mondlane. E o que a gente pode ver, o Samora era do povo e o povo era de Samora. Será que hoje podemos dizer que a Frelimo ainda não caiu na desgraça? Acha que o povo ainda está com a Frelimo? O que tornava o Samora o homem do povo é a integridade que o Samora trazia. Eram princípios que o Samora trazia-nos. Era o princípio de patriotismo que o Samora trazia. Era a ética que o Samora nos trazia. Então, o Samora Machel
ele trazia mais ou menos os princípios iguais a do Venâncio Mondlane. Trazia-nos os mesmos princípios que hoje nós vimos em Burkina Faso do Ibrahim Traoré, de uma África para os africanos e de um moçambicano para os moçambicanos. Então, é exatamente isso. Irmão, nós estamos quase no fim, mas tenho algo muito interessante ainda para lhe perguntar. Nós temos aqui nesse versículo, Provérbios 12, 17, onde diz: quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. Nós, quando observamos também aqui, nós o que é que vemos aqui? A Renamo só existe graças ao apoio popular. Se não nos escutam, a quem querem governar. Portanto, essa expressão é uma expressão que tiraram na altura em que, portanto, houve aquele problema todo que houve, não queriam Momad, e havia aqueles problemas todos lá e a população exigiu algo. Mas vamos ver aqui, ali prova que o povo realmente também estava com a Renamo. E prova também que já não estava com a Frelimo há muito tempo, estava com a Renamo. Mas nós observamos algo aqui, se reparar, quando a verdade é dita, a justiça é feita. Eu pergunto assim, irmão, e diz assim, mas a mentira produz a injustiça. Eu pergunto assim, o que pensa acerca das eleições de 2023? Acha que a verdade, ela foi dita e acha que a justiça, ela foi feita? Como eu digo, a Frelimo, ela sequestrou o Estado. O Ministério da Justiça, o Conselho Constitucional e todos os outros ministérios estão sequestrados pela Frelimo. E a Frelimo é um composto de mentiras. É uma organização de pessoas que tornam a mentira como uma verdade. Então, não houve nenhuma justiça em 2023, tal como estamos habituados em eleições. Desde o início da era eleitoral em Moçambique, nunca tivemos eleições justas e transparentes, que até sempre nos trazem líderes religiosos, esses líderes religiosos incumbidos pela mentira e zona lamacenta de vergonha, endemoniada. Neste caso, esses líderes religiosos apenas pensam no seu estômago, não pensam e nunca pensaram numa educação coesa, numa educação limpa e livre da injustiça. Neste caso, em Moçambique, nunca nós tivemos uma justiça coesa, uma justiça virada para o povo. Então, o irmão acha que, portanto, nós temos no nosso meio religiosos que se dizem religiosos e eles, na verdade, não o são. Nós temos o nosso país na desgraça e a culpa também é desses religiosos que se dizem crentes. Só para lhe contar um episódio, há pouco tempo, na era de lançamento dos candidatos presidenciais, o candidato da Frelimo saiu-se a um dos hotéis luxuosos de Moçambique, ou de Maputo, onde convidou os líderes espirituais. Esses líderes espirituais, apesar deles cantarem o evangelho ou eles terem o evangelho, eles estiveram lá, receberam os 35 mil cada líder religioso para poderem comoverem o seu povo a votarem neste candidato. Neste caso, nós temos religiosos que são apenas líderes religiosos pela fome.
Se não fosse pela fome, eles estariam no seu lugar de formação, ou nem formados são, mas sim talvez são negociantes que os tais negócios não deram certo e abriram um armazém para poder distribuírem a palavra de Deus, neste caso essa palavra de Deus que é uma palavra bíblica, na qual eles são creditados pela população. Neste caso, o que acontece é que os líderes religiosos nesse país não são justos e não têm a justiça. Irmão, nós podemos ver aqui, o irmão diz que confia que VM vai mudar o país, vai fazer alguma coisa pelo país devido às suas palavras convincentes. Eu gostaria de dizer, por que acha que VM sofreu esse atentado? Será que realmente a Frelimo está tão assustada assim com VM? Não só a Frelimo está assustada com o Venâncio Mondlane, mas os outros partidos da oposição, na qual estavam habituados a comerem de graça pelo suor do povo, pelos impostos do povo, também podem ser os protagonistas deste atentado. O que acontece é que em Moçambique há uma raiz que deve ser quebrada. O Venâncio Mondlane é um ícone da política moçambicana. Ele veio a trazer uma política acadêmica, uma política só para quem entende de academia. O Venâncio Mondlane nos traz uma transparência e uma forma de fazer a política em que nem sequer no tempo de Samora nós não estávamos preparados para poder ter um líder político quanto o Venâncio Mondlane. O Venâncio Mondlane é o ícone da política moçambicana porque tudo que ele traz é novo, por isso que todos os partidos nesse momento, inclusive o partido no poder, está com medo. Quem sabe que não seja o atirador seja um mandado do Lutério Sumamo? Quem sabe se o atirador seja um mandado do Ossufo Momad? Quem sabe que o próprio atirador vem mesmo dos próprios ministros do interior ou ministros da defesa? Quem sabe que os próprios atiradores vêm da própria Frelimo? Então, o que acontece é que os políticos moçambicanos estão sem sono por conta da dinâmica política que o Venâncio Mondlane nos traz. O irmão apresentou agora uma situação muito forte, em que nos parece, né? Porque há um ditado que diz assim, não basta ser, tem que também parecer. Não basta eu ser santo, mas eu parecer o quê? Eu não parecer santo. Então, eu gostaria que o irmão comentasse, porque aquilo que o irmão acabou de falar aqui, parece que estamos esperando um governo que, portanto, a Frelimo ocupou tudo, manda em todos os gabinetes, manda em tudo e todo mundo obedece a ele. Então, podemos ver aqui algo que ficou pendente, não está explicado, a polícia não conseguiu explicar bem, algo que aconteceu. Temos também um outro vídeo em que mesmo foi na hora em que pegaram o homem lá, tentaram assassinar Venâncio Mondlane. Então nós podemos ver aqui, e eu gostaria de perguntar ao irmão, assim como o povo moçambicano lá fora, se Venâncio Mondlane é um gajo qualquer e não tem nada para dar ao povo, então por que eles estão tão aflitos? Vamos analisar este vídeo e vermos aqui. O indivíduo foi enviado para a nossa marcha e que queria ficar exatamente nas minhas costas. Como tinha alguém a proteger-me as costas, passou a vida a chutar os pés dessa pessoa, a empurrar essa pessoa, que era para furar a barreira de segurança para chegar até mim. E tendo sido isto
este delegado político provincial que estava nas minhas costas deu um sinal de segurança, a segurança ficou atenta. Em algum momento, o indivíduo tentou bruscamente passar até onde eu estava. Quando ele é imobilizado e descobre-se que tinha uma arma escondida com 15 balas. E na aflição, o homem diz que foi enviado para ser segurança do candidato, mas com essas atitudes todas estranhas. Então ele é imobilizado, a arma ficou na posse da delegação da CAD de Zavala. Depois a polícia aparece a pedir que a gente devolvesse a arma. Dissemos que não íamos devolver a arma naquele lugar, íamos devolver a arma na esquadra, depois de esclarecido o caso. Então estivemos no comando distrital, esteve lá o comandante distrital de Zavala e o Sr. Macule, e que ele ouviu toda esta história e no fim quis fazer discursos moralistas, de cá os jovens andam emocionados, que isto não poderá acontecer, por aí fora. Eu disse a ele que o papel dele não é fazer discursos moralistas, é cumprir a lei, fazer cumprir a legalidade. E enquanto eu falava, chegou o procurador depois chamou-nos aqui para a Procuradoria e a arma está neste momento apreendida na Procuradoria. O indiciado, que devia vir aqui também prestar declarações, escapuliu-se há pouco tempo, nesta rua mesmo, fugiu, sob o olhar impávido do chefe das operações e dos outros colegas. Portanto, deixaram o seu colega por isso simplesmente fugir. Mas o caso está aqui. Neste momento, mandei uma mensagem já para a Procuradora-Geral da República, que eu quero que, de fato, ela entenda até que ponto que a colaboração que querem com os partidos vamos ter neste caso. Isto foi claramente uma tentativa frustrada de assassinato do candidato do povo neste momento. E nós... Então, não sei se o irmão conseguiu ver. Será que o irmão conseguiu entender o que aconteceu aqui? Eu pude perceber que... Até podes não ter certeza, mas o que te parece? É exatamente isso que eu aqui estava a dizer, que é um homem, fora ser um membro da corporação, é também um homem. Neste caso, pode ter sido enviado desses três que eu mencionei no passado, porque todos eles, ninguém quer ser retirado do pão. O Ossufo Momadi é um dos candidatos que vem a ter mordomia do segundo mais votado. O Duterte Mango é um candidato que tem a mordomia do terceiro maior partido da oposição, ou segundo maior partido da oposição. E temos o Bernardino Rafael, que também quer ser bem visto como ministro, o comandante-geral da polícia. Temos mais outros ministros que querem também ser bem vistos. Quem for aniquilar o candidato Venâncio Mondlane pode merecer um troféu, neste caso, desses todos. Mas, irmão, o povo, afinal, quem é patrão neste país? Porque o povo é soberano. Como é que vai, portanto, esses homens todos estarem a obedecer às ordens de outros? Portanto, nós temos, portanto, o irmão tem uma casa e é o vizinho que manda na sua casa. Será que é algo normal isso? Será que nós estaremos num país doente? Como eu pude dizer que há uma deficiência psicológica sobre o nosso país, o Estado dita ao povo, dita aos dirigentes, dita a todos que estão sob tutela deste país. Neste caso, estamos num país de crise, que esta crise foi provocada pela própria Frelimo, onde ninguém mais sabe quem é quem, ninguém sabe mais distinguir os valores morais, os valores sociais, os valores individuais. Todos lutam
para um bem-estar de hoje, não só um bem-estar para o amanhã e para os meus filhos no futuro. Bem, vamos ver se eu consegui pôr aqui uma surpresa para o irmão ver. É um bocadinho engraçado. Caso eu não tenha conseguido colocar aqui, então vamos comentar ainda assim. Ontem à noite eu fui lá na cozinha, descobri que lá não tem comida, nem sequer restos. Então eu pensei, o que esses humanos pensam que nós vamos comer? Eles esperam que nós moramos de fome. Mas isso não vai acontecer, irmãos. Porque é isso que nós vamos fazer. Nós vamos comer os filhos deles. Nós vamos comer o dinheiro deles. Nós vamos comer as roupas deles. E quando eles dormirem, nós vamos comer a porcaria dos pés deles. Bem, eu vou voltar a pôr, que não tinha som. Ontem à noite eu fui lá na cozinha, descobri que lá não tem comida, nem sequer restos. Então eu pensei, o que esses humanos pensam que nós vamos comer? Eles esperam que nós moramos de fome. Mas isso não vai acontecer, irmãos. Porque é isso que nós vamos fazer. Nós vamos comer os filhos deles. Nós vamos comer o dinheiro deles. Nós vamos comer as roupas deles. E quando eles dormirem, nós vamos comer a porcaria dos pés deles. Só para terminarmos este vídeo bastante engraçado. Ontem à noite eu fui lá na... Eu gostaria que o irmão comentasse, quer dizer, além de nós estarmos a ter problemas com o governo, agora estamos a ter problemas também com os ratos. Quer dizer, as nossas cozinhas estão vazias. As cozinhas dos moçambicanos estão vazias. O que o irmão tem a dizer sobre isso? É um vídeo engraçado, mas que fala muito. Para um bom entendedor, meia palavra serve. Então, isto é uma tese filosófica onde nós podemos ver, não é só os ratos que estão numa desgraça, ou não são só os humanos que estão numa desgraça, até os nossos hóspedes em casa, os ratos e gatos estão numa desgraça. Estamos num povo doente, estamos numa sociedade em que foi adoecida pela Frelimo. A Frelimo está há 49 anos a desgraçar esse país. Se não for a Frelimo que está a desgraçar esse país, afinal de contas, quem está a nos governar? Então eu só posso dizer que é a Frelimo que está a desgraçar-nos, é a Frelimo que está a meter-nos nesse sarilho todo, onde minha filha não poderá ir à escolinha, onde minha filha não poderá ir à escola, onde minha filha não poderá ter uma educação condigna, porque eles confiam que os seus filhos tenham uma educação no estrangeiro. Pessoas que são desumanas, pessoas que não sejam patriotas, pessoas que não sejam soberanas, porque se fossem soberanas, eles iriam enriquecer a sua pátria, de modo a sociedade que vive cá tenha cá o melhor médico, o melhor engenheiro, o melhor professor, o melhor tudo quanto é recurso humano. Amém, irmão. Antes, para nós terminarmos o nosso vídeo, eu gostaria que o irmão, porque a palavra de Deus diz que sábio é aquele que repreende o seu irmão quando ele comete algo errado. Então, a palavra de Deus diz, claro, que sábio ele é, porque a Bíblia diz que se você vê o teu irmão a cometer algo errado e você fica calado, você está cometendo juntamente com ele. E o sangue dele é cobrado de você. Então, eu dou este espaço através da palavra de Deus, autonomia, passo a palavra de Deus para si, para deixar ficar aqui um conselho acerca do nosso governo. Por exemplo, só para o irmão entender, nós temos aqui um versículo
em que fala da verdade. Quando a verdade é dita, a justiça é feita. Mas a mentira produz a injustiça. Provérbios 12, 17. Quando a verdade é dita, a justiça é feita. Mas a mentira produz a injustiça. E nós temos já as eleições que estão aqui a caminho. Qual é o conselho que quer deixar em função da palavra de Deus, em função daquilo que Deus lhe dá como autoridade para fazer para com aqueles que cometem algo que não está correto? A única mensagem que tenho é que sejamos soberanos, sejamos empáticos. A empatia é o símbolo do ser humano, a empatia é o símbolo da dignidade, dos valores morais, onde nós resgataremos o ser moçambicano, a ética do ser moçambicano. E quanto à fraude de 2023, nós já ouvimos que, portanto, andam aí vídeos a circularem, que já está-se a fazer, portanto, já está-se a votar. Qual é o conselho que tem a deixar acerca das fraudes que está a ser preparado, que está a ser orquestrado para 2024? O que tem a dizer ao presidente Chapo e à sua equipe Partido Frelimo? Primeira coisa, ele não é presidente porque trata-se de um candidato igual a todos. Então, o que eu tenho a dizer, eu não tenho nada a dizer ao candidato, eu tenho a dizer ao povo, que o povo seja o povo preparado em armadura, que o povo torne-se um povo vigilante. Votou, deve permanecer no lugar onde votou. Contemos todos que estejam naquele recinto de votação. Devemos nós, no dia 9, irmos com uma folha para anotar cada participante que esteja no local de votação, para podermos nós fiscalizarmos corretamente. A lei já nos diz, já nos favorece que os dados são contados e credibilizados no mesmo dia da votação. Então, só teremos apenas um dia em que nós iremos fiscalizar. Então, meu povo do Rovuma Maputo, vamos ser fortes. A fome de hoje não nos matará amanhã, mas a fome que nós plantamos hoje poderá matar-nos sempre e matará os nossos filhos. Então, neste caso, nós devemos controlar os votos. Vamos com água, vamos com uma folha e uma caneta, escrevamos cada número de participantes lá. No tempo de contagem, estejamos nós de fora a contarmos com eles. Saudações, abraços, que Deus nos guie. Eu vou deixar aqui um conselho para terminar para Frelimo, e eu vou dizer assim: tenham vergonha na cara. Está muito feio o que tem acontecido. Se mais uma vez em 2024 a Frelimo roubar novamente e fizer fraude novamente, o povo vai saber, Deus vai nos mostrar. Não há como nós não vermos, mesmo agora que já começaram aí a fazer as coisas, já estão aí nos WhatsApps. Então o meu conselho é, vão se enterrar mais. E na verdade, a única saída que o povo moçambicano vai concluir é que Moçambique não vale a pena ter eleições. Vou ser muito direta. Nós vamos concluir que não tem rendimento ter eleições e a única maneira é golpe de Estado. Não sei se concorda, irmão Walter. Eu não vejo outra saída. Então, deixo ficar este conselho, porque nós não queremos chegar até o golpe de Estado. Nós não queremos chegar até aí. Então, por favor,
em nome de Deus, em nome de Jesus, eu peço que este ano vocês tenham vergonha na cara e não façam o que têm feito, porque não está a ficar bem. Não faz sentido o que tem acontecido neste país. Nós estamos cansados de fraude. Este ano é o último para fraude. Se houver fraude, nós não queremos mais eleições neste país. Vale a pena nós termos outra agenda. Vale a pena o povo moçambicano ter um outro tipo de agenda. Não é o que a gente quer, mas é o que vocês estão a obrigar o povo moçambicano a fazer. Então, eu deixo esta mensagem. E devo deixar também uma mensagem para as nossas vovós lá em casa, Mano Walter, que ainda acreditam na Frelimo. Vovós, caríssimas vovós, nós, os vossos netos, os vossos filhos, estamos a pedir: votem este ano em Venâncio Mondlane. Estamos cansados de sofrer. Estamos cansados. Estamos a pedir para que dê um voto de confiança nesse Venâncio Mondlane aí, neto do antigo presidente Eduardo Mondlane. Estamos a pedir, pai, mãe, vote em VM, vote no Podemos. Nós já aguentamos 49 anos, não vimos nada. Estamos a pedir socorro a vocês, não aceitem fraude. Quando vos entregarem alguma coisa, não aceitem levar. Vou deixar também ficar aqui o recado para aquelas pessoas que andam a aceitar levar papéis para irem lá encaixar porque querem algum dinheiro. Lembrem-se dos vossos irmãos que neste momento estão no tribunal a responder nas cadeias. Aquele dinheiro não é nada. O que adianta vão receber esse dinheiro para ficarem 5, 10 anos a sofrer? Vamos ser unidos. Vamos ser um povo unido. Se nós, o povo, estamos a decidir, assim como decidimos nos outros anos votar em Renamo, e eles não deram valor, estamos a decidir agora votar em Venâncio Mondlane. Estamos a decidir agora votar em Podemos. Vamos votar em Podemos, em massa. Não vamos espalhar votos, vamos votar em Podemos. Depois à frente vamos ver. RD e os outros partidos vão entrar também, porque estamos todos juntos. Então, vamos lutar. Quero pedir, manos, papais, por favor, salve Moçambique. Este país é nosso. Que Deus abençoe a todos. Estamos juntos.